É isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não existe em germe, porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. O Livro dos Médiuns, 5.9a com acento circunflexo ed. Feb. Pag. 265. No capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, classifica as obsessões de origem espiritual nas seguintes modalidades: obsessão simples, fascinação e subjugação. Substitui o termo possessão por subjugação para evitar as conotações demonológicas da Idade Média. Convém observar que já foi demonstrada a existência desses mesmos sintomas de natureza puramente neurótica, fruto da repressão, ocorrendo principalmente na neurose obsessivo-compulsiva, o que obriga a um diagnóstico diferencial. Vide Aksakov. No texto do Livro dos Médiuns, capítulo 23, da 5.9a com acento circunflexo edição da Feb. Pag. 323, entre tantos temas importantes, destacam-se os seguintes. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Número 254, pergunta-se esta. O bom senso kardeciano ensina que, em todos os casos, se deve proceder com grande circunspeção, não convindo nem excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis. Do seu exercício cumpre afastar, por todos os meios possíveis, as que apresentam sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias, ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto, nessas pessoas, há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Capítulo 18, número 222, final. 7. Transe farmacógeno. Ao atrelar a alma, e os mecanismos da mente, ao cérebro físico, mais especificamente ao diencéfalo e as estruturas íntimas do protoplasma celular, tais como o centríolo, as mitocôndrias, a substância de Nilsson etc., a posição espírita dá as mãos aos modernos avanços da psiquiatria, cada vez mais direcionada à psicofisiologia, à psicofarmacologia e à farmacoterapia de um lado, e ao inconsciente e às psicoterapias de outro. Esse fato não é nada surpreendente, visto possuir o espiritismo, além do aspecto religioso e filosófico, uma faceta eminentemente científica e positivista. O próprio Allan Kardec declarou que esses três aspectos são indissociáveis na doutrina espírita. Esse tríplice aspecto do espiritismo não deve causar espanto, pois ao reconhecer o papel fundamental do cérebro físico na vida de relação, a alma deixa o plano sobrenatural e mágico, entrando no rol dos fenômenos naturais do universo, se bem que em dimensões que superam o contínuo espaço-tempo e a causalidade. Ora, os fatos confirmam plenamente esse posicionamento, uma vez que alterações mínimas no funcionamento cerebral provocam as mais variadas repercussões no mundo mental do indivíduo. Exemplificando, um traumatismo crânioencefálico, com concussão cerebral, poderá provocar alterações da consciência, tais como obnubilação, torpor, confusão mental ou mesmo estados comatosos, com abolição até mesmo dos reflexos neurológicos. Fica assim demonstrado, acima de qualquer dúvida,
que a vida psíquica depende da integridade das funções instrumentais da vida de relação. Todavia, o Espiritismo torna a vida de relação infinitamente mais complexa ao agregar, ao cérebro físico, um cérebro espiritual que, segundo a revelação dos espíritos, via mediúnica, e ocorrências sincronísticas ou parapsicológicas, não é imaterial, mas formado por um tipo especial de matéria, ainda não inteiramente detectada pela física, mas cuja existência já é suspeitada por diversos cientistas em face dos horrendos paradoxos apresentados pelo comportamento das partículas subatômicas e pela energia, dando-se destaque ao conceito einsteiniano de campo. Uma outra via de acesso às realidades da alma é aquela constituída pelo transe farmacógeno. Data de tempos imemoriais o conhecimento de substâncias psicoativas, indutoras de um tipo especial, ou melhor, de tipos especiais de transe. É fato notório que durante tais estados podem ocorrer fenômenos mediúnicos ou paranormais, associados a estados alterados de consciência. As substâncias capazes de induzir tais estados alterados de consciência possuem uma certa similaridade estrutural com as monoaminas cerebrais ou seus derivados catabólicos, e são denominadas drogas edéticas, psicodélicas, psicotomiméticas, psicolíticas, psicotrópicas etc., ou pelo termo mais técnico e específico de psicodislépticas. A característica fundamental dos psicotrópicos é a afinidade especial com o sistema nervoso central. Essas drogas provocaram uma verdadeira revolução na psiquiatria, com o advento dos tranquilizantes, dos neurolépticos, neuroanalépticos, anticomerciais etc. Servinho, Op. Cite, assevera que filtros místicos integram quase sempre os ritos religiosos das comunidades primitivas. O álcool é elemento indispensável em certos cultos africanistas difundidos entre nós. Os hindus usavam uma bebida inebriante extraída de uma asclepiadácea. Os incas usavam a banisteria quitensis. Os índios mexicanos, a cactácea em Elonium Seuini. Também a Lopopura Williamsi, bem descrito na obra de Carlos Castanheda. Oxange se observou, casualmente, idem, um legítimo transe farmacógeno, produzido pela cannabis indica, às 2 horas da tarde, deu-se a um paciente reumático um grão de resina de uma espécie de cannabis. Às 4 horas ele estava excessivamente tagarela, cantou, pediu em voz muito alta mais comida e declarou achar-se em perfeita saúde. Às 6 horas estava dormindo. Às 8 encontraram-no insensível, mas respirando com perfeita regularidade, pulso e pele em estado normal e as pupilas levemente contraindo-se à aproximação da luz. Tendo, por acaso, levantado seu braço, facilmente se imaginará o meu espanto quando vi que ele ficava na posição em que o colocava. O paciente tinha ficado cataléptico. Nós o sentamos e pusemos seus braços e suas pernas em todas as posições imagináveis. Figura de cera não seria mais plástica. Ele continuou assim até 1 hora da madrugada, quando a consciência e o movimento voluntário voltaram prontamente. É interessante frisar a similaridade entre esse caso induzido farmacologicamente e alguns casos de flexibilidade séria da catatonia. O conhecido médium Francisco Cândido Xavier fez um relato de uma experiência vivida após a ingestão de mínima dose de ácido lisérgico. Concluiu que o material liberado não se constituía em nada de novo, mas simples liberação e exaltação de estados de ânimo preexistentes. Com isso concordam os compêndios de psiquiatria. Sudra de Parapsicologia comunica que a associação de escopolamina e cloral seria droga de eleição para indução do estado parapsicológico, com transe, seguido de amnésia ao despertar. Hoffmann, descobridor do LSD, viveu uma experiência espantosa, muito conhecida nos anais da psiquiatria. Sob a ação da droga, viu seu corpo inerte, deitado sobre o sofá, enquanto ele próprio andava pelo laboratório.
A dietilamida do ácido lisérgico resulta da hidrólise alcalina dos alcaloides do esporão do centeio Claviceps purpurea, e amplia as percepções e produz pseudopercepções, estimula a introspecção, libera material inconsciente tanto esquecido como suprimido ou reprimido, ocasiona a hipermnésia, além de liberação de emoções e sentimentos localizados abaixo do limiar dos processos conscientes. Servinho refere que existem várias observações sobre plantas que favorecem o transe e o mesmo exercício das funções paranormais ou mediúnicas. Puxarishi assinalou as virtudes parapsíquicas da manita muscaria. As substâncias psicodislépticas provocam alterações impressionantes da atividade mental do indivíduo, mas de uma maneira que depende tanto da susceptibilidade individual como do padrão básico da personalidade pré-mórbida, podendo desencadear um distúrbio delíroide dos juízos, uma distorção da apreensão da realidade, modificações da escala de valores, ilusões sensoriais, alucinações as mais variadas, aberrações perceptivas, alterações da síntese perceptiva tais como desrealização, despersonalização, estados confusionais, onirismo etc. Podem provocar também aberrações emotivas intensas, culpa, súbitas modificações do humor, além de insights os mais profundos. Apesar dos riscos notáveis que o seu uso experimental implica, alguns especialistas utilizam-nos com finalidades terapêuticas, como foi exemplificado anteriormente. Em meio a essa profusão de sinais e sintomas mentais, podem ocorrer autênticos fenômenos de natureza paranormal ou mediúnico. Existe uma estreita correlação, bem definida, entre a personalidade básica pré-existente e os efeitos dessas drogas. Aldous Huxley chamou atenção para o fato singular de que a mescalina não produz alteração na identidade dos objetos e sim no conteúdo das percepções. O distúrbio consiste na maneira como os objetos familiares são percebidos. Ao ingerir a droga, olhou para os livros da estante e percebeu livros vermelhos como rubis, livros de esmeralda, livros encadernados em jade branco, livros de ágata, de água marinha, de topázio amarelo, livros de lápis lazuli de cor tão intensa, tão intrinsecamente característica que pareciam estar prestes a sair das estantes e arremessar-se mais intensamente de encontro à minha atenção. Esse fenômeno difere das ilusões, das pareidolias e das alucinações e também pode ocorrer nas psicoses esquizofrênicas. Certo paciente, ao ser visitado por pessoa, no hospital, e dar-lhe notícias dos filhos, interrompeu o visitante. Como poderia ele perder tempo com um casal de crianças ausentes quando tudo o que verdadeiramente importava, ali e naquele instante, era a indizível beleza dos desenhos que ele criava, em seu casaco marrom de xadrez, a cada movimento de braços e paim. Esses desenhos e cores de excepcional beleza também costumam ocorrer nas vidências mediúnicas, bem como no êxtase religioso. Servinho aduz que, como a própria percepção extrasensorial pode revelar-se sob forma alucinatória e simbólica, geralmente torna-se extremamente difícil estabelecer limites precisos entre alucinações patológicas, aberrações perceptivas e as percepções extrasensoriais, que, como foi dito, também possuem natureza alucinatória. É interessante frisar que os pacientes psicóticos, neuróticos etc., costumam apresentar, não raro, verdadeiros fenômenos mediúnicos, fáceis de serem averiguados, bastando, para tanto, a ausência de preconceito e a capacidade de ver e de ouvir. Segundo esse autor, o transe, como o sono, é também a estrada real da satisfação dos desejos frustrados, a válvula de escape de personalidades secundárias que podem emergir, em aparição meteórica, quando se apagam as luzes do córtex cerebral. Aqui, o personismo cultivado exclusivo entra, sem dúvida, no campo francamente patológico, relacionando-se com as neuroses e as psicoses em geral.
J. Garcia Compêndio de Psiquiatria, aduz que o erótico terá alucinações correspondentes, de mulheres nuas, de cenas eróticas, afrodisíacas etc. O tímido e o inseguro terão visões terroríficas, as pessoas de ânimo alegre verão panoramas de cenas risonhas. Existem casos relatados de homicídios, crimes sexuais e mesmo suicídio após a ingestão dessas substâncias, sendo o alcoolismo a principal causa de acidentes automobilísticos. Contudo, as drogas que induzem ao transe não são necessariamente depressores corticais, como o álcool. Rini verificou a ação favorável à produção de fenômenos paranormais da cafeína, que é um excitante do córtex, e do amital que, em pequenas doses, deprime o hipotálamo. É notório que os barbitúricos são drogas depressoras do ECNC. É preciso ter em mente que a ação das drogas depende também da dose, da sensibilidade individual, além de possíveis idiosincrasias. Outro dado fundamental, segundo Pavlov, é a capacidade autorregulável do cérebro. A excitação suscita, em determinadas condições, a inibição e vice-versa. O éter, por exemplo, numa fase inicial, excita o córtex, mas a reação inibitória por fim predomina. Bleger. Devido à extraordinária correlação entre as diversas estruturas encefálicas, é praticamente impossível interferir numa parte sem interferir no todo. Segundo a reflexologia de Pavlov, os barbitúricos atuam primariamente inibindo o córtex cerebral, tal como o álcool. Como o córtex atua como repressor das estruturas subcorticais, entendeu-se a liberação inicial das tendências inconscientes ou reprimidas. Os estados de embriaguez patológica, com exaltação psicomotora e condutopatia de caráter destrutivo são a causa maior das internações nos serviços de pronto-socorro psiquiátricos, segundo a experiência do autor. Servinho aduz que é justamente a liberação das estruturas subcorticais que, de algum modo desconhecido, se relaciona com as funções paranormais ou mediúnicas, por meio dos hipotéticos receptores psi, op, cit. O metabolismo dos neurônios é basicamente composto de oxigênio e glicose, e, secundariamente, entram os aminoácidos e os lipídios. Entre as vitaminas destaca-se o papel da tiamina, B1, cuja carência pode provocar distúrbios mentais e pellagra. As vitaminas atuam como enzimas biocatalisadoras. O equilíbrio ácido básico e eletrolítico representa outro fator fundamental na fisiologia cerebral. Assim sendo, quaisquer substâncias que modifiquem a homeostasia do ECNC, hormônios, catabolitos, toxinas tanto endógenas como exógenas etc., podem, de algum modo, interferir nas funções nervosas e, consequentemente, psicológicas e parapsicológicas. Entre as condições que, intervindo nesses complexos mecanismos nervosos, propiciam o transe, destacam-se: anóxia cerebral, talvez a indutora das visões luminosas dos pacientes ressuscitados pelas modernas técnicas da medicina. O excesso de oxigênio também. Essa reação já era conhecida pelos yogis hindus desde tempos imemoriais, anteriores a Patanjali, que criaram as técnicas respiratórias denominadas pranayama, indutoras do transe. Destacam-se as formas de Kundalini Yoga e Kriya Yoga, reintroduzidas nos tempos modernos, principalmente por Babaji. Hipercapnia ou excesso de gás carbônico é outra condição que favorece o transe. Pode ocorrer durante a apneia voluntária dos yogis, como na técnica de Hongsal, ou nas preces intermináveis ou cânticos religiosos, que aumentam o teor do gás carbônico no interior dos alvéolos. Modificações do equilíbrio ácido básico, tal como a acidose provocada pela hipercapnia, com a queda correspondente do pH sanguíneo, pode facilitar ou induzir o transe, como ocorre no jejum etc. Seria de interesse tecer algumas considerações psicofisiológicas sobre a yoga, pois esse conjunto de técnicas orientais tem muito em comum com as práticas mediúnicas.
Segundo William Asdie Psychist Jingwelt, Bonn 1921, a yoga não pretende atribuir as formações sutis aos órgãos anatômicos. O mesmo se pode dizer em relação ao espiritismo, cujo conceito de perispírito ou psicossoma tem íntima relação com as estruturas do protoplasma celular, como já foi citado, com André Luiz. A ascensão da Kundalini é digna de interesse especial, pois produz a rigidez cadavérica ou morte aparente dos que se deixam enterrar vivos. R. Schmid. Fakire und Fakistem in alten und modernen Indien. Berlim, 1908. Foi constatado que tais indivíduos conservam calor no alto da cabeça, região que se relaciona com o centro coronário. Contudo, permanece inexplicada a capacidade funcional das células a despeito de tão notável carência de oxigênio, embora se deva reconhecer, em princípio, que todas as células animais sejam capazes de anoxibiose. Jung fez interessante estudo psicológico em Kundalini Yoga. Segundo o brilhante psicanalista junguiano Robert A. Johnson, em OI, a ascensão de Kundalini para centros de níveis mais elevados simboliza a elevação do estado de consciência. Sempre que você é chamado pelo destino, sempre que você é levado em direção do próximo chakra, nível de consciência, você experimenta a sensação de ficar de cabeça para baixo, uma sensação de que o seu mundo foi revirado, e descobre que todos os valores e lealdades do mundo que você conhecia estão em conflito terrível com o novo mundo que o chama Pag. 99. Segundo Dondes, a contração dos músculos do pescoço, inervados pelo acessório, pode paralisar o coração, e esse fato poderia explicar o retardo voluntário das contrações cardíacas. Para F. Always, 1936, Samadhi representa, do ponto de vista fisiológico, uma forma rígida de catalepsia com redução de todos os processos motores e sensitivos, bem como dos vegetativos, tais como respiração, pulso, até um mínimo apenas suficiente para a manutenção da vida. O Instituto de Fisiologia da Universidade de Yale constatou que o consumo de oxigênio durante os exercícios respiratórios é 20% maior, apesar da menor frequência respiratória, cerca de 1 irpm, o que conduziria a mudanças no metabolismo gasoso. A Academia de Yoga de Lonavala, entre Bombay e Pune, fundada em 1924, estuda de modo científico os fenômenos físicos e psíquicos condicionados pelos exercícios de yoga, tendo constatado bons resultados clínicos nos distúrbios funcionais, mesmo sem a iniciação teórico-mística dos adeptos. Demonstrou que tanto a P02 como a P602 levam a alterações psíquicas. Foi também constatado que as posturas, ou asanas, produzem alterações circulatórias que, aliadas à fixidez do olhar, conduziriam a um estado de transe hipnótico. As técnicas de meditação difundida por Paramahansa Yogananda dão ênfase especial à fixidez do olhar, dirigido a ponto entre as sobrancelhas, associada à supressão e de toda a atividade cortical, ou estado alfa. Procedeu-se também a estudos comparativos entre os estados psíquicos dos yogis, e as alterações da consciência dos esquizofrênicos. Em relação a esse aspecto fundamental, a experiência pessoal do autor constatou a perda dos limites do ego, sendo que nos transes, o foco da energia psíquica se dirige a regiões mais profundas, em direção ao inconsciente, subcortical, mas sem a perda do fio de Ariadne. Isto é, do contato com a realidade e do juízo crítico do estado mórbido. Costumam ocorrer estados de euforia intensa, sensação de luminosidade interna, além de indescritível transparência dos processos psíquicos. Parece que os esquizofrênicos não possuem a habilidade de manter o foco da consciência em regiões alheias ao eu superficial, fruto dos engramas mnemônicos e das experiências pretéritas, sem perder o controle da atividade psíquica. J. H. Schultz enfatizou a importância do estudo da natureza real da yoga,
do mesmo modo das pesquisas da hipnologia. Segundo se observou, a prática da Kundalini Yoga levaria o indivíduo a dirigir a atenção para os centros sutis, além dos limites do ego. O processo de autorrealização pela yoga consistiria basicamente num processo funcional de dissolução do complexo do ego, fisiológico, sem ocorrer alienação mental própria dos estados psicóticos. Na psicologia ocidental, o processo de individuação de Jung descreve o mesmo fenômeno. Segundo a yoga, o homem, subjugado pela ilusão do processo do conhecimento, Maya, chega ao conhecimento mais real da realidade divina apoiado precisamente nesse mundo ilusório, criado pelos órgãos dos sentidos. Daí a necessidade da reencarnação, como forma de amadurecimento espiritual e libertação do complexo do ego. Esse pressuposto parece ser também compartilhado pelo Espiritismo. Segundo a Japa Yoga, ao permanecer concentrado em Deus, o indivíduo dissolve os conflitos neuróticos e restaura a sensação de bem-estar e harmonia do funcionamento dos processos mentais. Servinho refere que qualquer fator que diminua a glicemia, tais como jejum, a inanição, desendocrinias, distúrbios hepáticos etc., ou interfira na utilização da glicose pelas células cerebrais, mescalina, por exemplo, predispõe ao transe. É interessante recordar a ênfase que a religião tradicional dá ao jejum e à frugalidade. Os três, com a mobilização da estamina, da adrenalina, pela suprarrenal, pode originar catabolitos alucinogênicos, tais como o adenocromo. Assim, a autoflagelação e as práticas antigas de mortificações religiosas estabeleceriam condições favoráveis ao transe. As insuficiências hipofisária, suprarrenal, tireoidiana também podem produzir queda da glicemia e assim alterar o funcionamento das células nervosas do cérebro. Pelas experiências de Zondo e Kibler, é possível que o bromo, existente no organismo, tenha alguma importância na indução do transe, condição diferente do sono, mas que resulta igualmente dos processos cerebrais de inibição. Em relação aos mecanismos cerebrais de inibição como condições indutoras do transe, outra linha de experimentação parece também apontar nessa mesma direção. Trata-se das experiências de privação sensorial. Existem algumas formas especiais de transe, particularmente profundas, em que o indivíduo relata a parada completa do processo perceptivo. Santa Teresa denomina esse transe com o sugestivo nome de oração de quietude. São João da Cruz faz também descrições bastante minuciosas. Paramahansa Yogananda descreve estados similares. Ora, é sabido o papel importante que a substância reticulada ascendente possui na integração dos estímulos sensoriais e posterior ativação do córtex cerebral, sendo a base do processo neurofisiológico de vigilância. Conhecendo bem esse papel, os psiquiatras usam substâncias, tais como a levomepromazina, como indutoras secundárias do sono, em pacientes psicóticos, pois essas substâncias interferem na recepção e integração dos impulsos nervosos aferentes, provenientes dos órgãos sensoriais, ao nível da senhora. Experimentos em anima nobile demonstraram que a deprivação sensorial, obtida artificialmente, induz a formas especiais de transe, com distúrbios sensoperceptivos e até mesmo delirium. Segundo Meyer Gross e Bieron, 1961, fizeram pesquisas sobre isolamento perceptivo, quando constataram a ocorrência de alucinações e debilitação da função cognitiva. Eba afirmou que as alucinações assemelhavam-se às produzidas pela nectarina e pela exposição a luzes intermitentes. Alguns elementos eram oniroides, muitos eram vívidos como se estivessem diante dos olhos. Os indivíduos duvidavam se estavam sonhando acordados ou dormindo e sonhando. Meyer Gross aduz que inúmeras pesquisas subsequentes não conseguiram explicar os fenômenos de forma adequada. Psiquiatria clínica, Meyer Gross, Slater e Roth, Pag. 395.
Ziskin também estudou esses fenômenos e concluiu que tais vivências não se tratavam de alucinações, pois não apresentavam falta de insight. Esses autores sugerem que as experiências alucinatórias e pseudo-alucinatórias, relatadas no curso de experiências de isolamento perceptivo, devem-se à redução intermitente no nível de consciência e estão amparadas pela observação de alteração no EEG. Ora, é bastante conhecida a hipótese levantada por inúmeros autores sobre a importância do estado alfa como indutor de formas de transe. Esses fenômenos podem ocorrer também na privação do sono, em prisioneiros trancafiados em celas solitárias e em pessoas privadas de convívio social, tais como migrantes privados do contato social pelas barreiras linguísticas e pela falta de familiaridade com o ambiente. Para o presente estudo, pode-se acrescentar a situação vivida pelos eremitas medievais ou pelos yogis indianos nos altiplanos dos Himalaias. Os estados carenciais, com hipovitaminoses, também diminuem a eficiência biológica do córtex e facilitam o transe. Um dos principais fatores iniciadores do delirium tremens é a carência de vitamina B1. O DT pode ser considerado uma forma mórbida de transe, com êxito letal em cerca de 5% dos casos. Deve-se alertar aqui que a indução do transe, através de drogas psicodélicas, é bastante arriscada, para dizer o menos. Servin observa que seria profundamente lamentável que a visão sacramental da realidade conduzisse alguém ao descalabro da adição ou dependência. Convém alertar que os casos de toxicomania ocorrem em personalidades imaturas, dependentes, frustradas e com tendências, ou sintomas francos de neurose ou psicose, quando não sociopáticas. Michael Arner usou drogas conhecidas dos povos indígenas da Amazônia e criou um método de mútua ajuda na América do Norte. Carlos Castanheda fez experiências similares, tendo desenvolvido um episódio, classificado pelo seu mestre Dom Juan como perda da alma, termo indígena para surto psicótico. Caso bastante conhecido é dos autoexperimentos de Aldous Huxley. Existem hipóteses relacionando a psicose desenvolvida pelo pintor Van Gogh com seu hábito de mascar grãos de centeio, enquanto pintava. Segundo Fontana, a atuação das substâncias alucinógenas seria de modo indireto, via catabolitos do grupo derivado das aminas biogênicas, que à maneira dos neurohormônios, interfeririam no funcionamento do sistema nervoso e, seguramente, das atividades psíquicas. A possível ação direta dos psicodislépticos foi comprovada em culturas de oligodendroglia. Foi demonstrado que a oligodendroglia tem papel importante como ponte metabólica entre o neurônio e o meio circundante, aumentando funcionalmente o fluxo sanguíneo cerebral. Assim, os alucinógenos produziriam uma ativação do córtex através da excitação das estruturas subcorticais. Atuando por via da formação reticular, interfeririam nos mecanismos integradores do hipocampo e do sistema límbico, relacionados com a conduta instintiva, com as emoções, com a memória, com a aprendizagem e com as funções paranormais, segundo Servin, como já foi dito, Feb. 1968. Sua expressão eletroencefalográfica são as ondas θ, medidas por meio de eletrodos localizados nessas regiões profundas, e seu efeito mais característico é o da alucinação. Entre os antagonistas dos psicotomiméticos se destacam o haloperidol, a cloropromazina e a tioridazina. A experiência pessoal do autor indica que o uso dos neurolépticos inibe não apenas os sintomas produtivos psicóticos propriamente ditos, como os fenômenos mediúnicos, tanto de feição paranormal como os francamente mórbidos, classificados por Allan Kardec como obsessão simples, fascinação e subjugação. Em psicopatologia não é possível a distinção nítida desses fenômenos, que quase sempre ocorrem misturados entre si. Aliás, essa dificuldade também foi crucial no desenvolvimento da psiquiatria, que abandonou o conceito clássico das entidades nosológicas para se utilizar do conceito mais correto de síndromes psicopatológicas,
conforme foi dito anteriormente. A psicofarmacologia ainda não decifrou os mecanismos de ação da maioria dessas drogas, que são eminentemente empíricas, cuja descoberta se deu casualmente, tal como a cloropromazina. Diversos autores enfatizam a possibilidade da eclosão de um surto psicótico, abrupto ou não, associado ao uso dos psicodislépticos. O seu uso, mesmo experimental, é contraindicado em pessoas com alguma enfermidade somática crônica, pacientes borderline, pré-psicóticos, psicóticos, personalidades psicopáticas ou com um ego fraco ou mal estruturado, nos histéricos, nas infecções agudas ou crônicas, na gravidez, em depressões graves, em pessoas delinquentes, isoladas, com conflitos matrimoniais ou existenciais graves, etc. Um dos campos da ciência que mais profundamente tem estudado os efeitos dos psicodislépticos é da psicologia transpessoal, com eminentes autores, destacando-se Stanislav Grof. Esse autor critica a tendência, dentro da ciência contemporânea, de rotular tais experiências como sendo psicóticas ou a considerá-las como sintomas manifestos de doenças mentais, talvez devido ao fato de que experiências semelhantes possam ser observadas em pacientes esquizofrênicos. Grof considera a aceitação não tendenciosa desses fenômenos como fundamentais para a compreensão mais aprofundada da personalidade humana. Exemplificando essa atitude tendenciosa, Freud equacionou a religião com rituais simbólicos e tentou explicá-la em termos de conflitos não resolvidos da psique infantil e em termos da sexualidade infantil. Já foi dito como Jung esclareceu essa tentativa de Freud de mascarar os fenômenos ditos ocultos com o manto prestidigitador da teoria do determinismo do desenvolvimento psicossexual. A maioria dos estudos da psicologia experimental, bem como dados antropológicos, tendem a infirmar essa suposição de Freud, embora a existência dos fenômenos paranormais ainda esteja longe de um consenso entre os cientistas. William James, 1902, M. Lasky, 1962, Assaglioli, 1965, e Maslow, 1969, construíram os alicerces de uma nova concepção da psicologia, baseada nas observações de experiências culminantes de ocorrência espontânea. Criaram-se técnicas de laboratório, tais como a privação ou sobrecarga sensorial, o emprego de feedback, de ondas alfa e teta para o controle voluntário de estados internos, o uso de vários aparelhos sinestésicos, novas modificações da hipnose, etc. Lamentavelmente, o espiritismo foi pouco estudado pela maioria dos autores científicos dos círculos acadêmicos, provavelmente devido à sua pequena difusão nos países anglo-saxônicos, muito mais avançados no campo da pesquisa científica em praticamente todos os setores. Grof é criticado justamente pelo fato de se utilizar do LSD como meio sistemático de definir e descrever as experiências transpessoais. O mediunismo é um método muito mais seguro, uma vez que não artificial, mais natural, profícuo e socialmente aceitável que os métodos químicos. Na experiência do autor, as vivências psicodélicas, embora algumas mais ou menos autênticas, seriam meras caricaturas das vivências mediúnicas ou produzidas pela yoga, por exemplo, mais naturais e mais facilmente integradas pelo eu. As vivências mediúnicas promovem um desenvolvimento natural da personalidade, quando bem dosadas, com menos riscos individuais, especialmente quando desenvolvidas em grupos sérios e voltados para os valores positivos da filosofia e da religião. Basicamente, os psicólogos transpessoais buscam estudar vivências ditas transpessoais, definidas como uma experiência que envolve uma expansão ou extensão da consciência para além dos limites usuais do ego, bem como dos limites impostos pelo denominado contínuo espaço-tempo. Essas peculiaridades são também características do transe mediúnico, conforme já foi estudado. Um dos maiores inconvenientes das sessões psicodélicas,
segundo seus adeptos, são as experiências ditas sem saída ou infernais. São geralmente caracterizadas por um escurecimento admirável do campo visual e por cores bastante sinistras e ominosas. Os sujeitos sentem-se enjaulados e presos numa situação claustrofóbica sem saída, e experimentam incríveis torturas psicológicas e até mesmo físicas, numa situação totalmente insuportável, vivenciada como sem fim e sem esperança, sem nenhuma possibilidade de escapar nem no tempo nem no espaço, nem mesmo pelo suicídio. Grove. Geralmente são acompanhadas por sentimentos de culpa, inferioridade, agonia, solidão metafísica, alienação, desamparo e desespero, podendo contatar figuras semelhantes a Sísifo, Tântalo, Ixion, Prometeu etc. Idem. Também podem ocorrer excitação de natureza sexual intensa, mesclada com agressão excessiva, orgias de feição sadomasoquista, com visões de assassinatos sanguinários, torturas, crueldades de todos os tipos. Grove denomina essa experiência de êxtase vulcânico e cita a seguinte experiência. Uma paciente tratada pela terapia psicolítica, por causa de sua cancerofobia intensa e de sua sintomatologia de psicose fronteiriça, teve, num estágio avançado de tratamento com 4 sessões consecutivas de LSD, vivências que consistiram quase exclusivamente de cenas e sequências que se deram em Praga, no século XVII. Esta época foi um período bastante crucial na história tcheca, após a perda da Batalha da Montanha Branca, em 1621, que assinalou o início da Guerra dos há 30 anos. Na Europa, o país deixou de existir como um reino independente e ficou sob a dinastia dos Habsburgos. Num esforço para destruir os sentimentos de orgulho nacional e para anular as forças de resistência, os Habsburgos enviaram mercenários para capturar os nobres mais proeminentes do país. 27 membros destacados da nobreza foram então decapitados pelos Habsburgos. Numa sequência bastante dramática, a paciente finalmente reviveu, com fortes emoções e com bastante detalhes os eventos reais de execução, incluindo angústia terminal e experiência de agonia. É interessante notar que posteriormente Grove descobriu que a árvore genealógica da família da paciente indicava serem eles descendentes de um dos nobres que foram executados após a Batalha da Montanha Branca. Grove considera essa observação clínica um problema de difícil interpretação dentro da estrutura de paradigmas tradicionalmente aceitos. Ora, dentro dos paradigmas espíritas, a interpretação das possíveis interações fica bem mais acessível. Alguns raros pacientes apresentaram experiências intimamente relacionadas às sessões espíritas. O sujeito exibe sinais de transe mediúnico, sua expressão facial é transformada surpreendentemente, seu semblante e seus gestos parecem estranhos e sua voz é dramaticamente modificada. Ele pode falar numa língua estrangeira, escrever textos automaticamente e produzir desenhos hieroglíficos obscuros, ou desenhar quadros estranhos e ininteligíveis. Ou encontrar-se com corpos astrais ou entidades espirituais de pessoas já falecidas, ou então uma comunicação extrasensorial com elas. Grove. Esse autor cita um exemplo clínico. Após termos cruzado o limiar entre a vida e a morte, eu me encontrei num mundo misterioso e ameaçador. Todo ele estava cheio de éter fluorescente, de uma natureza estranhamente macabra. Um número infindável de almas de seres humanos falecidos estava suspenso no éter fluorescente, em atmosfera de estranha angústia e de excitamento inquietantes, e eles estavam me enviando mensagens não verbais, através de alguns canais extrasensoriais inidentificáveis. Eles pareciam extremamente necessitados, e era como se quisessem algo de mim. Em geral, a atmosfera me fez recordar as descrições do submundo que li na literatura grega. Meu pai estava presente nesse mundo com um corpo astral. Seu corpo astral estava como que superposto ao meu. Foi a experiência mais ameaçadora de minha vida. Idem. Como se vê,
As sessões experimentais da psicologia transpessoal tendem, também, a confirmar a doutrina espírita. 8. Doença mental e mediunismo. O conceito de doença mental foi introduzido no campo das ciências médicas, contra muitas resistências, a partir do gesto de Felipe de Pinel, rompendo as cadeias dos alienados da Bicêtre, e de outros médicos que o acompanharam. Esses pioneiros humanitários libertaram os doentes mentais de seus entraves mais terríveis. Pode-se dizer que a psiquiatria, como um ramo da medicina, nasceu das exigências éticas, filosóficas e sociais, que elaboraram o conceito de doença mental como um fator imprescindível no campo das ciências médicas. Posteriormente, os avanços dos conhecimentos fisiopatológicos das ditas funções instrumentais da vida de relação, isto é, do sistema nervoso, consolidaram esse conceito. Assim, o conceito evoluiu das superstições demonológicas da Idade Média para os rigores do cientificismo atuais, se é lícito expressar-se dessa maneira. Todavia, essa evolução das doenças mentais para o campo das ciências naturais teve o seu ponto de partida com o grande médico da antiguidade grega, Hipócrates, que introduziu as primeiras interpretações naturalistas. O termo histeria, por exemplo, foi criado pelo denominado pai da medicina. Houve um retrocesso, durante a Idade Média, com os exageros da possessão demoníaca, mas esse rigor teológico teve pelo menos um aspecto positivo, contribuiu para clarear os limites da vida psíquica normal e patológica. Retrocedendo no tempo, mais uma vez, veio o cristianismo com o estabelecimento do valor intrínseco do homem. Na antiguidade, esse valor não existia, em absoluto. Os reis eram divinizados e adorados como tais, ao passo que os escravos eram despojados de qualquer dignidade humana, enquanto que os homens livres não tinham individualidade própria. O único critério de valoração do indivíduo era a origem, por nascimento, real, nobre, plebeia ou escrava. Outro importante avanço na compreensão do homem, segundo H.E., veio com a Reforma, apregoando o livre exame da consciência religiosa, libertando o componente psicológico da personalidade humana. Todavia, a libertação da tirania intelectual, exercida durante séculos pelo pensamento católico romano dominante, conduziu o pensamento ocidental a um outro exagero, o materialismo científico, que despojou o homem de qualquer componente de feição espiritual, produzindo uma atitude desequilibrada, denominada pelo autor como complexo de Lavoisier, já descrito nos capítulos precedentes. Foi esse desequilíbrio materialista que gerou a psiquiatria mecanicista do século XIX. Paralelamente a esse desenvolvimento teórico, as instituições assistenciais evoluíram, a partir dos numerosos monastérios e hospitais medievais, para os hospícios, sanatórios, casas de repouso, hospitais psiquiátricos, enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais, culminando com as técnicas de Amayr de Oppendorf, no Restraint etc. Dando ênfase especial à ressocialização e terapia ocupacional Christianscience de Mayer. Assim, houve uma evolução no conceito de doença mental, apesar de alguns retrocessos, desde os excessos da possessão demoníaca até a influência materialista na psiquiatria mecanicista do século passado. Com o espiritismo abriram-se novos caminhos à compreensão do ser humano integral. Contudo, essa evolução não foi pacífica nem livre de percalços, e se existe um ramo da medicina onde reina confusão e contradição é justamente o campo que lida com as doenças mentais, não existindo consenso nem mesmo sobre a delimitação entre a saúde e a doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde deve incluir um completo bem-estar físico, mental e social. Com tal abrangência fica difícil a delimitação dos conceitos de saúde e doença. Convém antecipar aqui que, com o Espiritismo, tal conceito ganha uma nova dimensão, que se vem agregar às anteriormente citadas, ou seja,
a dimensão espiritual, o que aumenta enormemente a complexidade do tema. É conveniente repisar aqui o caráter científico da doutrina espírita, que de modo algum abdica dos modernos avanços da anatomia, da fisiologia, da bioquímica, da patologia geral e da psicopatologia em particular, passando, pois, necessariamente pelos campos da psiquiatria, da psicologia, da antropologia, da psicofarmacologia etc. etc., como se tem tentado demonstrar ao longo do presente trabalho. Para a psiquiatria mecanicista do século passado, as doenças mentais seriam simples agregados de sintomas específicos de lesões cerebrais. Assim, a doença mental foi despojada do elemento psíquico, ainda que isso seja um verdadeiro paradoxo. Essa escola tomou como protótipo das doenças mentais a paralisia geral, neurosífilis, doença provocada pela infecção do sistema nervoso central pela bactéria Treponema pallidum. Assim, em lugar de uma psicopatologia, foi criada uma anatomia patológica dos sinais e sintomas das doenças mentais. Foi a época dos grandes médicos alienistas sistematizadores como Esquirol, Morel, Kraepelin, certamente o maior deles, Fauret, Ecker, Kalbaum, Magnan, Wernicke, Kleist etc. A psiquiatria clássica se assentava em 3 teses fundamentais. Primeiro, redução do quadro clínico a um sintoma basal, ou a uma coleção deles. Segundo, interpretação desse sintoma por uma patogenia mecânica das localizações cerebrais. Terceiro, exclusão de todo fator psíquico da etiologia e da estrutura das doenças mentais. Exemplificando, os sintomas foram reduzidos a mecanismos simples, tais como problemas associativos, problemas de memória, hipertimia, alucinação, obsessão, sugestão, esquema corporal etc. Como já foi dito, apesar do furor das sessões de anatomia patológica, essa corrente mecanicista não resistiu à realidade dos fatos. O sistema nervoso central tem mecanismos de funcionamento que vão muitíssimo além de sistemas tais como cardiovascular, hematopoético, digestivo etc. Destarte, o mito das entidades nosológicas dos alienistas clássicos, conduziu aos tipos sindrômicos que são ainda a base da psiquiatria clínica. A monomania de Esquirol cedeu lugar às neuroses obsessivas, a paranoia etc. A folia circular de Fauret evoluiu para a psicose maníaco-depressiva de Kraepelin. A hebefrenia de Ecker e a catatonia de Kalbaum foram agrupadas por Kraepelin no grupo da dementia praecox, que depois cedeu lugar para o mais moderno conceito de grupo das esquizofrenias de Bleuler, 1911. As síndromes tóxico-infecciosas de Regis foram agrupadas na reação exógena de Bonhoeffer, e assim sucessivamente. Surgiu um novo movimento de tendência psiquista, que deu notáveis contribuições para a compreensão das doenças mentais, seguindo a cadeia dos grandes médicos clínicos pensadores. Por um lado, a filosofia dominante passou a ser a do problema da vida interior do homem e das forças subjetivas, através dos filósofos Kant, Schelling e Schopenhauer, filosofia essa menos racional e mais intuitiva, advogando também a causalidade psíquica na patogenia das doenças mentais. No campo das ciências médicas, a corrente iniciou-se com Anton Mesmer, criador da escola fluidista, Braide, criador da escola psiquista, Beren, Charcot, genial neurologista parisiense que iniciou os estudos científicos da histeria, Pierre Janet e finalmente Freud, com a culminância provável em Carl Jung. Mas a evolução não parou ou ainda está bastante longe de ser concluída. Na América do Norte, a grande reação ao mecanicismo partiu, inicialmente, de Adolf Meyer, que introduziu o conceito de multiplicidade das causas da reação psicológica, criando a teoria biopsicológica, acabando com a nosologia clássica.
A nova semiologia procurou um sentido que uniformizasse e harmonizasse a heterogeneidade aparente da sintomatologia das doenças mentais. Modificou-se o conceito de localização cerebral, por falta de bases anatomofisiológicas, levando a um novo modelo de organização de funções, destacando a doença mental como liberação das instâncias inconscientes do ser, ou seja, as funções mentais como produto do funcionamento in totum do sistema neuroendocrínico, EI. Com os estudos fornecidos principalmente pelas neuroses histéricas, as doenças mentais pouco a pouco se desmaterializaram. Isso se deu graças às concepções psicogenéticas, em oposição às concepções mecanicistas que se mostraram inviáveis na maioria dos casos. Segundo essas concepções, a doença mental é o efeito de causas psíquicas, é de natureza psíquica e tem uma motivação psíquica. São secundárias as situações vivenciais insatisfatórias ou a tendências inconscientes. A partir da primeira hipótese, surgiu a fenomenologia, e da segunda, a psicanálise. Segundo a primeira hipótese, as causas das doenças mentais são de origem sociopsicogenéticas, sendo produto da situação patogênica ou da acumulação de dificuldades vitais. Contudo, contra essa teoria, nem todos os indivíduos têm as mesmas reações nas mesmas situações existenciais. Já com a segunda hipótese, a psicodinâmica, o doente não exprime as dificuldades vitais da situação externa, presente, mas sim, simbolicamente, situações internas profundas e arcaicas, inconscientes. Não parece muito difícil demonstrar que ambas as hipóteses podem ser verdadeiras, dependendo do caso, e esse foi o pensamento de Jung. Também está claro que a hipótese mecanicista é a correta em outros casos, como, por exemplo, os tumores cerebrais e suas complicações psiquiátricas. A todas elas, a doutrina espírita abarca e acrescenta uma outra hipótese, ainda mais ampla e vasta, ou seja, a atuação, em determinados casos, de entidades espirituais, como será visto mais pormenorizadamente adiante, ou ainda a eclosão de sinais e sintomas mentais cujas bases se assentam em desajustes kármicos do perispírito. À medida em que ia aumentando o número das análises patológicas dos cérebros de doentes mentais falecidos, e que iam se aperfeiçoando as técnicas de análises histológicas microscópicas e bioquímicas, ficou demonstrada a insuficiência da postura radical da teoria das localizações cerebrais. Permaneceram de pé somente aquelas doenças enquadradas pela Classificação Internacional de Doenças com os números 290, quadros psicóticos orgânicos senis e pré-senis, 291, psicoses alcoólicas, 292, psicoses por drogas, 293, quadros psicóticos orgânicos transitórios, e 294, outros quadros psicóticos orgânicos crônicos, nona revisão. Na vertente psicodinâmica, Sigmund Freud devassou os escaninhos da mente, como nunca se tinha feito anteriormente, e introduziu o extraordinário conceito de inconsciente. Contudo, ao se aprofundar, estacou diante do que denominou de onda negra do ocultismo Jung, e refugiou-se na teoria da sexualidade. Atualmente, a maioria das ideias de Freud tem sido informadas pelas modernas pesquisas psicológicas e antropológicas. Carl Jung, o psicólogo mais em evidência depois de Freud, segundo Raul Lindsay, aprofundou-se na pesquisa do inconsciente e abriu à medicina as perspectivas dos fenômenos sincronísticos e parapsicológicos. Estabeleceu a existência da alma como coisa, embora muitos possam discordar dessa interpretação do pensamento junguiano. Infelizmente, a metapsíquica de Charles Richet, bem como o espiritismo, codificado por Allan Kardec, não tiveram penetração nos meios acadêmicos. De um modo geral, porém, parece haver certa concordância com o fato de ser a doença mental o fruto da dissolução ou da imaturação, disenesia ou desestruturação da totalidade do organismo,
levando a um modo de vida regressivo. Assim, a patologia mental constitui uma tentativa de reorganização, por parte do indivíduo, a partir da massa de existência humana subsistente. A doutrina espírita vai além, ao estabelecer um componente teleológico para a doença mental, como um mal necessário, imposto por contingências kármicas, como será explicitado mais adiante. Contudo, não se deve,